Hoje, pela manhã, eu estava meditando em uma outra passagem bíblica e me veio essa passagem, algo que eu já tinha lido, mas não tinha analisado, como o Espírito Santo me revelou no dia de hoje, e é algo bem profundo. Se coloque de pé, vamos ler os versículos 10, 11 e 12 do capítulo 53 de Isaías. Aleluia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quantos tem essa tradução? Acho que só o Jairo que é NVI. Deve estar um pouco diferente. Vou iniciar novamente. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi condenado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco agora. Senhor, manifesta, Senhor, o teu amor em nosso coração. Sabemos que vivemos em dias, Senhor, trabalhosos, onde muito tem se apostatado, Senhor, de Ti. Mas esta noite, Senhor, venha se revelar sobre cada um de nós, e que nós venhamos verdadeiramente, ó Pai, temos o prazer de Te amar, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor, de uma maneira íntima e profunda dos nossos corações, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, quantos já receberam uma notícia que lhe deixou muito feliz, mas ao mesmo tempo constrangido? Algo que trouxe uma alegria muito grande ao seu coração, mas ao mesmo tempo que trouxe essa grande alegria, lhe deixou constrangido. E como eu falei aqui no início, algo que muitas das vezes passa desapercebido aos nossos olhos e aos nossos entendimentos. Mas o Senhor, Ele nos revela determinadas coisas no tempo certo. Muitas das vezes para tratar a nossa alma, para tratar alguma ferida, que muitas das vezes ficou com o passar do tempo. E Deus, Ele trabalha de uma maneira que muitas das vezes nos deixa desta forma, nos deixa constrangidos. Eu não sei se para os irmãos, durante a leitura, vocês analisaram algo de diferente, que eu procurei
estudando através deste versículo 10, e alguns teólogos e comentaristas de Bíblias de estudo dizem que só aparece aqui, desta maneira. O que? De que o próprio Deus Pai se alegrou com as enfermidades, ou seja, com as dores do seu filho aqui nesta terra. Se regozijou de uma maneira que trouxe uma alegria muito grande ao seu coração. Mas mesmo Deus, com esta alegria em seu coração, o desejo dele não era que isso acontecesse desde o princípio, mas teve que acontecer dessa maneira porque o homem caiu lá no princípio. Era para nós continuarmos sendo eterno, assim como é Deus, sem morte, sem enfermidades. Quando Isaías, através desta revelação, ele diz que o Senhor levou sobre si nossas enfermidades, não quer dizer que nós neste mundo não ficaríamos enfermos, porque nós herdamos algo de ruim, que foi o pecado de Adão. Então o nosso corpo, que era incorruptível, se tornou corruptível, ou seja, algo que se apodrece, algo que deixa de existir. Viemos do pó, mas não éramos para nós voltarmos para o pó, porque um dia nós voltaremos ao pó, por conta do pecado de Adão. E quando eu comecei a analisar isso, irmãos, foi este sentimento que eu tive no início. Algo que me trouxe alegria, mas ao mesmo tempo constrangimento. Constrangimento porque eu creio que nessa vida nenhum pai teria este mesmo sentimento em relação ao ver um filho sendo torturado, sendo esbofeteado, sendo humilhado. Eu creio que nenhum pai teria este prazer que Deus teve aqui. Mas ao mesmo tempo nós iremos ver Deus justificando este prazer que Ele teve. Mas primeiramente, eu gostaria de analisar também uma passagem bem conhecida, que é João 3,16, quando Jesus Cristo ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus naquele momento não soube ou não quis explicar de uma maneira, porque ele sabia que todos iriam ali ficar perplexos ao saber que Deus estava lá no céu, o Pai, olhando para ele na terra, sabendo que ele iria ser sacrificado pelos pecados de muitos, e estar alegre, estar feliz. Mas Jesus ele já sabia. E mesmo Jesus sabendo disso, ele não deixou de cumprir o seu propósito, mas também com alegria. Ele sabia que o seu sacrifício valeria a pena.
Por isso Paulo ele escreve na segunda carta aos Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É um amor, irmãos, que nos deixa constrangido. É um amor que muitas das vezes nós, assim como Jesus, lá em João 3,16, não soube explicar para os seus discípulos. É como nós costumamos dizer sobre o milagre: milagre não se explica, se vive. E o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus para com cada um de nós, não se explica, se vive. Um amor incondicional. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Jesus, como o próprio Deus também, ele já sabia. Olha o que o próprio Isaías ele escreve em 43:10, inspirado por Deus: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Jesus já sabia que aquilo que iria acontecer com ele. O Pai já estava ali regozijando, porque ele sabia que aquilo iria valer pelos séculos dos séculos, aquele sacrifício. Mas o que deixou Deus feliz, o que deixou o Pai feliz? O propósito. E qual foi o propósito? Nós vimos, assim como eu falei, Deus, ao mesmo tempo que ele diz que regozijou, que ele se alegrou em ver o Filho sendo sacrificado, no decorrer do versículo 10, na segunda parte, ele diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ou seja, qual era o propósito? A expiação do pecado. A segunda parte do verso 11, olha o que ele diz: com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, Jesus Cristo, Deus está falando, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E a metade da parte do versículo 12 diz: a partir do foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Em 3 vezes Deus justifica a sua alegria por ver o Filho sendo torturado. Isso quer dizer o que, irmãos? Que Deus, ele amava mais o pecador do que Jesus? Isso quer dizer que ele amava de uma tal maneira, ou seja, algo inexplicável, assim como Jesus ele diz que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É algo inexplicável, mas que ao mesmo tempo que Deus se alegra, ele justifica a sua alegria. Foi por nós, pecadores.
Este foi o sacrifício que comprou as nossas almas das mãos de Satanás. Eu trouxe aqui uma passagem em Hebreus, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, Hebreus capítulo 6, que fala um pouco deste propósito. E eu achei muito profundo essa passagem. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 17. Aleluia. Glórias a Deus. Nós entendemos um pouco mais sobre este propósito do Pai em sacrificar o Filho por nós. Diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O propósito que Deus, através desta passagem que o escritor aos Hebreus ele traz aqui, é o propósito que Deus quis mostrar àqueles que o seguiam, aqueles que aceitavam ele, visse algo que eles nunca iriam ver maior do que este, que era o propósito de salvar a humanidade, mesmo ainda sendo pecadores. Então, quando ele fala que ele quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, quem é os herdeiros da promessa? Somos cada um de nós. Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs como juramento. Algo que muitas das vezes nós não vemos também nas Sagradas Escrituras, falando que aquilo que Deus ele mostrou para a humanidade foi como um juramento, ou seja, algo que não poderia voltar atrás. Tudo que os profetas já tinham declarado sobre a vinda de Jesus, sobre o Messias, sobre o seu sacrifício, isso teria que acontecer. Porque assim como o escritor ele diz, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus volte atrás com aquilo que Ele já declarou nas suas Escrituras. E quando nós olhamos para isso, mesmo Deus já sabendo de antemão que teria que acontecer dessa maneira, muitos anos antes, Isaías, inspirado por ele, já estava escrevendo, porque ele estava anunciando as coisas que ainda não tinham acontecido, mas que vieram acontecer, para que cada um de nós
herdássemos a promessa. E qual é a maior promessa de Deus para cada um de nós? A maior promessa que muitos têm deixado de lado, achando que Jesus Cristo não voltará mais para buscar a sua igreja. Estão se apegando às coisas mundanas, às coisas deste mundo. A maior promessa é a vida eterna. Jesus Cristo ali em Mateus 19, 29, ele diz algo muito profundo. Ele diz que aquele que deixar pai, mãe, mulher, filhos, heranças, terras, por amor do seu nome, herdará a vida eterna. Não são as coisas que nós temos nesta vida que mostrará o tamanho da nossa fé. Não é isso, irmãos. Mas sim, quando nós não nos prendemos a ela. Nós vemos o que aconteceu com a mulher de Ló. Estava presa ao seu passado, às suas coisas materiais, e se tornou uma estátua de sal. E nós não podemos cair nesta cilada de Satanás. Como nós já estamos vendo hoje em dia, tantas coisas que, à luz das Escrituras, entristece o coração de Deus. Não tem mais buscado o Criador, mas sim a criatura e as coisas que Deus criou nesta terra. Estão colocando as coisas materiais acima das espirituais. E quando nós olhamos aqui, irmãos, que o Pai, ele se alegrou ao ver o próprio filho que era unigênito, único, morrendo. E nós analisando, vendo que o propósito foi para pagar os nossos pecados, é algo que cada um de nós devia refletir todos os dias. Aqui um trechinho do versículo 10 diz que ele prolongaria os dias. E este prolongar os dias é a vida eterna. A vida eterna que naquele tempo ainda não existia de uma maneira visivelmente entendida em nossas mentes. Mas hoje nós entendemos que Deus, ele tem o poder de prolongar os nossos dias. Não somente prolongar dias, mas nos dá a vida eterna. Glórias a Deus. Outro trecho do verso 10 e do verso 12. Verá a sua posteridade. E no início do versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos. Quem é essa posteridade de Jesus Cristo? A sua igreja. A sua igreja que levaria de geração em geração este evangelho, a palavra de Cristo, e não deixaria com que ela deixasse de ser pregada até os confins da terra. Por isso, 1 Pedro 2,9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua posteridade somos nós,
ao qual Ele comprou. Hoje nós somos raça eleita dEle, sacerdócio santo, comprados pelo sangue de Cristo, comprados pelo grande amor com que Cristo nos amou. E isso é de constranger qualquer um. Porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que não somos merecedores, mas a graça de Jesus Cristo, ela nos alcançou. Glória a Deus. E para encerrarmos, o último trechinho do versículo 12: pelos transgressores intercede. Se Jesus Cristo já pagou o preço, por que Ele intercede? Porque Ele sabe que a nossa carne é fraca. E por isso João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está intercedendo por nós. Vocês se lembram? Creio que todos se lembram que é algo que ninguém, acho que já leu essa passagem, nunca esquecerá. Satanás, ele foi falar ali com Deus sobre Jó e mostrou: olha lá, ele te serve porque ele tem tudo. Satanás, até o dia de hoje, continua pedindo, assim como Jesus falou a Pedro: Pedro, Satanás tem pedido para se levantar na tua vida, mas eu intercedi por você. Glória a Deus. Jesus, o advogado fiel, ele continua intercedendo por cada um de nós, porque ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós herdamos um corpo corruptível, e por isso Ele é o nosso advogado. Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, quando eu li essa passagem hoje de manhã, isso me trouxe na minha mente muitas coisas que eu passei no meu passado, e eu glorifiquei a Deus, porque uma única passagem, única na Bíblia, mostrar que Deus se alegra por ver o seu Filho se sacrificando pelo pecador, é algo inexplicável. E nós não somos merecedores disso. Por isso todos os dias temos que ter uma grande gratidão no nosso coração para com este Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos com uma grande gratidão, ó Pai, em nosso coração, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Deus amado, toma as nossas vidas. Tu conheces, ó Pai, nossas limitações. A tua palavra, Senhor, ela nos garante que o Senhor não nos daria um fardo maior do que possamos suportar. Deus soberano e poderoso, toma as nossas vidas, ó Pai, e guia-nos, ó Deus. Senhor, nos fortalece na tua presença. Ó Papai eterno, não deixe
venha nos afastar de Ti. Ainda, Senhor, que tribulações e dificuldades venham sobre as nossas vidas, ainda que sentimentos de frustração, Senhor, venha sobre o nosso coração, que nós venhamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Ora laçariando e cantarás. Senhor, a Tua cruz, Senhor, a Tua cruz, ela foi uma cruz muito pesada, não apenas por ter mais ou menos 70 quilos, mas porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e nos deu, Senhor, o livre acesso para com este Deus Todo-Poderoso, ao qual não existe mais véu, ao qual não existe mais impedimento, ao qual não existe, Senhor, um tempo determinado, ao qual nós possamos pedirmos perdão, Te glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. O véu foi rasgado, hoje nós temos o livre acesso para contigo. Ó Deus Santo, aumenta, Senhor, no coração da Tua igreja este amor, aumenta no coração da Tua igreja esta gratidão. Queremos, ó Pai, ó Senhor amado, de todo o coração Te glorificar, Te exaltar, render, Senhor, graças a Deus, a Ti, ó Deus amado, Deus da glória. Eis-nos aqui, Senhor. A Tua igreja, Senhor, Te adora. A Tua igreja, Senhor, Te louva. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Glória, glória, glórias a Deus. Digno de honra e de glória Tu és, Pai eterno. Tu és santo, Tu és poderoso. Sabemos, ó Deus, ó Senhor, que não foi o Teu propósito lá no início, Senhor, da queda do homem, mas sim foi o Teu propósito, Senhor, de restaurá-lo, de trazer novamente para Ti. E nós estamos aqui, Senhor, firmes, ó Pai, na rocha que é o Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Sérgio.